Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Quirino, eu sou arquiteto, trabalho com acústica já há aproximadamente 10 anos. A gente tem trabalhado muito em projetos de igreja, projetos de auditório, certo? E nosso objetivo aqui é a gente conversar um pouco sobre acústica direcionada em relação à igreja. Então se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações. E é muito importante, então, que você esteja aqui acompanhando com a gente. Como a gente tem dito, não dá para poder abarcar tudo, porque a acústica é um assunto muito complexo, mas você que é líder da igreja, você que gostaria de dar uma orientação, às vezes na cidade que você está não tem um profissional aí, de repente você pode, então, ajudar, você pode de alguma maneira tentar ajudar essas pessoas para que elas não cometam erros tão corriqueiros que a gente percebe, tá bom? Então, esse é o objetivo, trazer um pouquinho de conhecimento na área de acústica. E aí, como eu disse também lá no primeiro vídeo, poxa, estou enfrentando um problemaço aqui na minha igreja, como é que eu faço? Entre em contato com a gente pode dar um pulo aí, a gente vai poder te ajudar da melhor maneira possível, tá legal? Falando um pouquinho sobre a questão de conforto acústico e alguns conceitos, eu queria trazer para a gente aqui alguns conceitos que são importantes. A gente conversou no vídeo anterior sobre conforto acústico. O que é conforto? Conforto é quando eu preciso fazer o mínimo de esforço para realizar uma determinada tarefa. Ok? Então, quando a gente fala de acústica, eu estou sentado num teatro, estou sentado num auditório, eu faço o mínimo de esforço para poder entender, o mínimo de esforço para poder ouvir. Se eu estou em um teatro ouvindo uma orquestra, eu estou ouvindo violino, eu estou ouvindo piano, eu estou ouvindo a percussão, eu estou ouvindo os instrumentos de uma maneira geral, eu estou ouvindo a solista, certo? Sem ter que fazer muito esforço para poder ouvir. Quando o ambiente ele não é acusticamente tratado, eu tenho que ficar fazendo esforço. E isso é desconfortável, ok? Quando eu estou num ambiente que ele é muito quente, certo? Eu tenho que fazer um esforço para poder apaziguar, então, esse calor que eu estou sentindo. Quando o ambiente é muito frio, eu tenho que fazer um esforço para poder me aquecer. Quando o ambiente ele tem baixa audibilidade, baixa inteligibilidade, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer esforço para poder entender, vou ter que fazer esforço para poder ouvir. Tá legal? Então, beleza. Qual é a função do conforto acústico? Qual que é a função do conforto acústico? Então, garantir níveis controlados de ruído, internos e externos. Então, a função, uma das funções, nós vamos falar de algumas aqui, uma das funções do conforto acústico, garantir níveis controlados de ruído interno e externo. Quando eu tenho um ruído muito intenso, por exemplo, de um ar-condicionado, isso tem a ver com acústica. Eu preciso trabalhar esse ar-condicionado, vedar de alguma forma, para que esse ruído não seja tão intensificado. Certo? Definição de ruído, igual eu disse no vídeo anterior. O que é ruído? Ruído é quando a gente não consegue identificar a fonte sonora. Deu o exemplo de um motor de um carro. Você está ouvindo o motor, você sabe que o barulho vem do motor, porém as peças que compõem o motor estão fazendo ruído. Esse ruído de várias peças é que dá o barulho do motor. Ok? Ruído é quando a gente não consegue identificar a fonte. A gente vai numa praça de alimentação de shopping, por exemplo, e aí tem um ruído, pessoas conversando, certo? Tem vários barulhos ao mesmo tempo. Isso é ruído, ok? Então eu preciso controlar níveis de ruído interno. Gosto sempre de falar, às vezes você está num ambiente e aí você tem lá um ventilador e esse ventilador começa esse barulho ele é irritante, então eu preciso controlar esse nível de ruído. Mas também preciso controlar os níveis de ruído que vêm do meio externo.
Então, barulho do trânsito, barulho do carro do som, o barulho do meu vizinho, uma série de coisas que eu preciso também controlar. Isso vai tratar de conforto acústico, tanto internamente quanto externamente, ok? Garantir boa audibilidade. O que é boa audibilidade? É eu ouvir bem. Eu estou ouvindo o timbre dos instrumentos, eu estou ouvindo a tonalidade, eu estou ouvindo o nível de decibel daquele instrumento. Eu estou ouvindo, estou conseguindo perceber a altura, estou conseguindo perceber timbre, estou conseguindo perceber afinação. Isso é boa audibilidade. Consigo entender de todas as maneiras, pensando no sentido da música, né? Música dividida em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. O que é uma boa audibilidade? Eu consigo perceber a harmonia, a melodia e o ritmo daquela música. O que é uma boa audibilidade de uma palestra? Eu consigo ouvir o que o interlocutor está falando, o que ele está transmitindo para nós, certo? E também garantir altos níveis de inteligibilidade. O que é isso? Eu consigo entender, eu não consigo só ouvir, eu também estou entendendo o que está sendo falado. Disse no primeiro vídeo lá que às vezes é uma questão de dicção, você não consegue ouvir, entender, né? Por uma questão de dicção, às vezes porque o equipamento de som é ruim. Mas quando a dicção está ok, o equipamento de som está ok, e mesmo assim existem problemas, pode ser uma questão de reverberação, pode ser uma questão acústica que precisa ser trabalhada naquele lugar. Então, quando eu falo de conforto acústico, estou falando de audibilidade, inteligibilidade e controle de ruído interno e externo. Ok? Importante você marcar isso aí, certo? Importante você entender essa parte aí. Esses 3 pontos estão diretamente ligados a 2 problemáticas da acústica. Então nós temos 2 problemas principais da acústica. Quais são os problemas? Isolamento e tratamento. Ou você pode chamar de condicionamento. Certo? Então eu tenho isolamento, de isolar, e tratamento, de tratar. Ok? Ou condicionamento, de condicionar. Beleza? Isolamento e tratamento. Beleza. Isolamento acústico ou sonoro. O que é isolar? Eu tenho, por exemplo, uma parede. Então eu tenho um som interno. Quando eu isolo, eu não permito que esse som interno saia. Então eu estou isolando, ok? E vai acontecer aqui, quando esse som bate nessa parede, ele vai voltar, ok? Som externo. Quando eu estou isolando, eu não permito que o som externo entre no meu ambiente, ok? Então eu estou isolando. Quando eu isolo, eu estou isolando o som interno em relação ao exterior e estou isolando o som externo em relação ao meu interior. Então isso é isolamento, ok? Ah, tem jeito de isolar com a janela aberta? Claro que não. Onde passa vento, passa som, ok? Então, se eu tenho uma passagem de ar, eu estou passando som. Quando eu preciso controlar a passagem de ar, mas o som não pode passar, a gente vai trabalhar no sistema de chicanas. Mas isso é para frente, outro vídeo, lá na frente, quando a gente vai falar de controle de ruído de motores em relação a um ambiente interno. Eu tenho que deixar passar o ar, mas eu não posso deixar passar o ruído. Aí é um outro trabalho que precisa ser feito. Ok? Beleza. O tratamento acústico, então ali a gente falou antes de isolamento, estou isolando, eu coloco uma vedação, uma parede, falei também no vídeo anterior, é uma parede de 10 centímetros, ela vai isolar uma quantidade e em determinadas frequências. Uma parede maior, mais espessa, vai isolar mais, provavelmente em também frequências mais graves, ok? Quando eu falo de tratamento acústico,
eu estou trabalhando a parte do ambiente para que os sons que são refletidos, eles consigam ser mais controlados. Por quê? Então aqui, eu trouxe aqui um exemplozinho na sala de aula. Então quando a professora fala, por exemplo, tem um som que é direto para os alunos, mas tem um som que bate no teto, que bate no chão, que bate na parede, que bate na janela. E esse som que bate e volta é o que vai causar a reverberação, é o que vai embolar. Disse também no vídeo anterior que existe uma diferença entre reverberação e eco. Reverberação é quando eu escuto o som reverberando de maneira embolada. Que é embolado. Eco é quando eu escuto o som e escuto a repetição do som. Então é uma buzina, pã, e ela volta, pã, ou seja, isso é eco, certo? Reverberação é quando o som embola, ele fica preenchido e a gente não consegue entender, tá ok? Então, tratamento acústico, a gente vai tratar o ambiente para evitar altos níveis de reverberação, certo? Para evitar que o som fique embolado, é o que a gente está falando aqui. O som fica embolado demais. O que está acontecendo? Alto nível de reverberação. Okay? Você não está entendendo direito o que está acontecendo, o som está embolado. Ok? A maioria dos ambientes de culto religioso carecem de tratamento acústico. A maioria. Então, se você está vendo aqui esse vídeo, está falando assim, minha igreja tem problema de acústica. A maioria das igrejas tem problema de acústica. Por uma série de motivos, certo? Pouco recurso, você colocar cerâmica, deixar a parede lisa, colocar um teto de PVC é muito mais barato, é muito mais fácil de manutenção, uma série de coisas que vai acontecer. Isso vai deixar o ambiente reverberante, ou seja, parede dura, piso duro, banco duro, certo? Plataforma dura, uma série de coisas que estão lá, e o que vai acontecer? É bom para limpeza, mas para acústica é péssimo, certo? E aí, a maioria das igrejas vão ter esse tipo de problema.